Vamos falar aqui sobre. Poderia falar sobre gotejamento nasal? Isso aí é começar com Daniel. Vamos lá. Quando você fala de gotejamento nasal, na verdade, ele pode ser considerado um sintoma e também um sinal, sabe, George? Por quê? Muitas vezes o paciente refere que sente uma secreção descendo lá atrás do nariz, né? E muitas vezes você vê, quando faz o exame físico, que abre a boca do paciente, principalmente em crianças que estão mais secretivas, às vezes você vê o catarro lá, a secreção descendo, né? Através da garganta lá atrás, você consegue ver descendo de cima para baixo, com aquele gotejamento, aquela drenagem posterior de secreção. Pode ser mais esbranquiçada, purulenta, né? Isso é o que caracteriza o gotejamento posterior. A origem do gotejamento posterior pode ser das mais diversas. A mais comum está relacionada ao quadro de rinite, a rinite crônica, a rinite alérgica, né? Para quem não sabe, a rinite alérgica é um processo inflamatório crônico da via aérea superior, né, das cavidades nasal, que termina gerando a formação maior de muco e tem origem com a exposição a dialérgenos. Você tem exposição a agentes como poeira, ácaros e fungos, né? Você se expõe, tem contato com esses agentes, que é muito comum no nosso dia a dia. Isso vai gerar uma inflamação na mucosa e, a depender do nível de inflamação, ela pode gerar bastante muco, inclusive ser uma causa frequente de tosse, né? Aquele muco que vai descendo atrás na garganta e gerando aquela tosse persistente, certo? E tem outra causa bastante comum de gotejamento nasal, que é a rinocinusite aguda, né? A famosa sinusite aguda bacteriana. Então, o paciente passa por um quadro viral, a evolução mais comum passou por uma virose, né? E começou a ter coriza, espirro, congestão nasal, e a expectativa é que a partir do quarto, quinto dia haja uma melhora, e não é o que acontece nos quadros de sinusite aguda. Tem a segunda piora. Então, o paciente, a partir do quinto dia, começa a ter uma piora da secreção nasal, a secreção fica mais espessa, dor de cabeça, dor em face, uma tosse mais produtiva, e o quadro clínico pode variar um pouco, depender se o paciente é adulto ou criança. Tá? Então, lembrando que essas são as duas causas mais comuns, né? O gotejamento nasal, né? O gotejamento posterior nasal, tem uma série de origens, como, por exemplo, rinocinusite crônica com polipose nasal. O paciente com refluxo faringolaríngeo, ele pode cursar com a queixa de: doutor, eu sinto que tem um catarro preso lá atrás do meu nariz. E quando você vai ver, não tem, mas a mucosa está tão inflamada que aquela sensação de muco drenando fica lá atrás na garganta, atrás do nariz, a sensação de que tem uma drenagem posterior. Então, vale aqui o alerta: gotejamento pós-nasal. Gotejamento nasal tem uma série de diagnósticos que podem ser diferentes, desde coisas mais comuns, mais simples, como a rinite, até coisas mais complexas, como polipose nasal, rinocinusite aguda, rinocinusite crônicas, né? O próprio refluxo, que termina sendo a doença mais complexa pelo seu difícil diagnóstico, né? Que termina o paciente sofrendo muito tempo, às vezes semanas, meses, até conseguir o diagnóstico adequado e melhorar o seu quadro. Então, só aproveitando para ilustrar o que Daniel bem falou aqui, eu tenho a peça aqui anatômica, né? Deixa eu só pegar minha. Então, eu sou o cara das peças, eu gosto muito de ilustrar. Então, assim, o Daniel acabou de falar o quê? Né? Que uma as duas mais principais causas de gotejamento. O que é gotejamento? É justamente isso que o Daniel falou. Secreção nessa região, né, da cavidade nasal, que fica descendo aqui, ó, e vem bater aqui a nível de hipofaringe, laringe, estimulando a tosse, né? Eu, como pneumo, acabo também, né, vendo muito dessas situações, porque muitas das vezes a criança ou o adulto me procura por tosse. E muitas das vezes a tosse do paciente está originada aqui, ó, né? Alguma alteração em via aérea superior, como o Daniel já falou, que está gotejando e estimulando a tosse. E quando o pneumo vai auscultar, aqui embaixo está tudo limpinho, né? E aí vai o desinformado e toma xarope para tratar a tosse. Vai resolver alguma coisa? Não, né? Como eu costumo falar, né? Xarope não serve para tratar tosse, principalmente tosse mais persistente, tá certo? Então, nesse caso aqui, o tratamento é focar aqui em cima, né?
tratar o processo básico que está ocasionando e a lavagem nasal, que acaba removendo essa secreção. Apenas um complemento aí ao que o Daniel falou, porque eu acabo vendo esses quadros que chegam para mim como tosse, né? Doutor, uma tosse aí crônica, quando vê o negócio lá em cima, não é embaixo, entendeu? Por isso que otorrino e pneumo, na verdade, andam juntos, né? Tudo integrado. Vamos lá. E tá aí, Jorge. Vale destacar a importância do exame complementar chamado videonasofaringolaringoscopia. Tem casos mais simples que você vê, levanta aqui, né, faz a rindoscopia anterior, você consegue ver o corneto mais inchado, com a secreçãozinha mais transparente, né, principalmente em crianças você vê aquela congestão típica de rinite, e o diagnóstico termina ficando mais claro, né, uma história clínica com exame físico, você termina fechando o diagnóstico ali, já direcionando o tratamento. Mas tem casos que você não consegue o diagnóstico adequado sem esse exame. E em que consiste esse exame? Passa-se uma câmera através do nariz, né, para filmar todas essas estruturas que o doutor Jorge acabou de mostrar aí. Então, você filma, né, exatamente a entrada, o meato médio, o meato inferior, o tamanho dos cornetos, você consegue ver a origem da secreção, se ela está drenando do seio maxilar, do etimoide, se está drenando mais posterior, se tem secreção na região da rinofaringe, onde fica a adenoide, se tem adenoide, qual o tamanho dessa adenoide, né? Muitas vezes a gente avalia a parte mais inferior para ver a posição da base da língua, se aquele paciente tem sinais de que ronca à noite ou não. É um exame importante para identificar os pontos de obstrução. E filmando mais abaixo, você consegue avaliar muito bem a laringe, hipofaringe. A laringe aqui, né? Fazendo... Chega aqui e dá uma visualizada aqui na laringe. Onde está a região das pregas vocais, onde a gente vê a parte posterior, que é comumente acometida pelo refluxo faringolaríngeo, né? E, de vez em quando, a gente até encontra outras lesões mais graves, como tumores, como a gente viu recentemente, o caso nosso, né? Paciente com queixa de pigarro, né? Sensação, às vezes, como se fosse um bolo na garganta. Começou, de vez em quando, um escarro com sangue. E na investigação foi pedido o exame da videonasolaringoscopia, que a gente identificou uma lesão, né, muito sugestiva de neoplasia, né, de tumor, de câncer, e esse paciente conseguiu fazer a biópsia, teve o diagnóstico, inclusive vai passar amanhã para a gente dar as orientações e dar o tratamento do segmento oncológico. Então, saiu hoje aquela biópsia, foi? Saiu hoje. Amanhã ele passa comigo para receber os encaminhamentos para um tratamento multidisciplinar. Foi um paciente, né, um senhor, que me procurou com queixa de tosse e pigarro crônico, né, e uma certa disfonia e alguns escarros com sangue ocasionais, né? Só que ele tem um histórico passado de tabagismo, né? Então, nesses casos, pacientes com rouquidão, com pigarro crônico, né, e um histórico de tabagismo, você já tem que ficar com a antena ligada aí para outras situações, não só aquilo que a gente vê no dia a dia aqui, né, do refluxo, né, mas assim, alterações de laringe e principalmente o câncer de laringe, né? E aí, quando o Daniel fez a videolaringoscopia desse paciente, ele evidenciou realmente uma massa, né, uma lesão bem grande na laringe, foi feita a biópsia e saiu o resultado hoje. E aí, Daniel, amanhã vai conversar com a família, né, Daniel? Exatamente. Para você ver a importância, né? Muitas vezes o pigarro no paciente tabagista, ou ex-tabagista, ou ex-fumante, é muito menosprezado, né? Tem um pigarro, mas é do cigarro, né? É do cigarro que ele fuma, é assim mesmo. Aí vai deixando. Então, o pigarro persistente precisa ser melhor avaliado, né? Você precisa dar uma olhada. Sim. Nessa garganta, nessa laringe como um todo, para descartar outras lesões. Eles chamam de pigarro do fumante. Não, isso aí é por causa do fumo. Né? Ou então a mesma coisa a tosse. Não, essa tosse crônica dele é porque ele fumou bastante. Sim, mas tem que ver, né? O que é que está causando. Não tem algum comprometimento já orgânico mesmo do aparelho respiratório. Mas, enfim. Esse é mais um corte das nossas lives. São lives que eu realizo periodicamente no Instagram e aqui no canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou George Amado, sou médico pneumologista, realizo atendimento presencial aqui em Aracaju e atendimento
online ou videoconsulta para todas as regiões do nosso país. Se você não me acompanha, vai lá no Instagram me acompanhar, né? E me acompanha, faça parte também do canal de transmissão lá no Instagram, chamado Pulmão Blindado, um local onde a gente se reúne para discutir informações importantes sobre doenças do aparelho respiratório.